paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos aqui neste momento. Eu gostaria de falar um pouco sobre os imperadores romanos, né? Queria falar um pouco sobre um resumo sobre cada um deles, né? E isso nós sabemos que está dentro da matéria de sociologia do Novo Testamento. Quando nós falamos de sociologia do Novo Testamento é porque nós sabemos que o Novo Testamento, né, quando ele foi escrito ali, quando o Senhor Jesus ele nasce, nós sabemos que na plenitude dos tempos ele nasce dentro de um contexto social, cultural, né, grego, romano. Então tem todo um pano de fundo. Então é bom nós compreendermos um pouco sobre o contexto cultural da época, porque nós sabemos que quando Jesus ali ele nasce, né, nós podemos ver na Bíblia o povo judeu, o povo da aliança, eles estavam ali subjugados por Roma, né? Pagavam tributos, impostos para Roma. Por isso que eles, quando o Messias ele veio, eles não entenderam muito, porque eles achavam que quando o Messias ele nasce, né? Primeiro que eles achavam ali, os judeus, que o Messias ia nascer num palácio, e não foi no palácio, foi na manjedoura. Jesus, o menino, nasceu na manjedoura, foi na manjedoura. E achavam que ele ia vir num cavalo branco. E a Bíblia fala que ele entra em Jerusalém ali assentado sobre um jumentinho, né? Sobre um jumento. Então, nós podemos ver que, por isso que a Bíblia diz que veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Então, os judeus, né, a maioria dos judeus não aceitaram, não receberam o Messias, né, o ungido Cristo. Mas me chamou a atenção, eu estava refletindo um pouco neste dia sobre o contexto do Novo Testamento, né? E olha que interessante. E essa matéria ela fala de sociologia do Novo Testamento. Ela aborda a influência grega, o período helênico, a religião grega, filosofia grega, o mundo grego, né, da época, a influência romana, parte 1, e a influência romana, parte 2. Então, tem muita coisa. Quando lemos, olha que interessante, quando lemos o Novo Testamento, nos deparamos com termos e expressões que são atípicas à nossa linguagem cotidiana e eclesial. Além disso, sabemos que o Novo Testamento é um documento escrito em grego. Então, guarde isso daí, é bom marcar. Então, o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e daí por diante. Então, o Novo Testamento ele é um documento escrito em grego, sobre a influência da religião judaica no período do apogeu político romano, no período do apogeu político romano, e sobre a influência de uma igreja cosmopolita. Toda essa diversidade cultural encontrada no cânon neotestamentário nos leva a encetar dúvidas e por vezes
dificultam até mesmo uma boa interpretação do texto sagrado. Surgem dúvidas como, por exemplo, qual a origem das seitas listadas nas páginas do Novo Testamento? Quais são as influências filosóficas e que condições sociais e culturais contribuíram para a redação do texto do Novo Testamento e para a formação doutrinária do cristianismo? Ou ainda, por que o soberano Deus estabeleceu especificamente como tempo para revelar-se através do Logos, encarnação, Jesus Cristo, e do Rema, conclusão do cânon, a Bíblia, esse período? Que período, né? Esse contexto romano, grego também, né? Grego-romano. Essa perplexidade é facilmente respondida quando estudamos o pano de fundo social. Por isso que é bom, quando nós lemos a Bíblia, procurar entender o pano de fundo social da época, cultural e religioso, sobre os quais estão subjugados os hagiografos neotestamentários. O apóstolo dos gentios, Paulo, na epístola aos crentes da galáxia, diz, olha para você ver, capítulo 4, versículo 4, vamos ver, Gálatas 4:4. O tema de Gálatas fala muito da lei e da graça. Paulo ali defende o evangelho, né? Porque estavam judaizando o evangelho. Paulo ali, ele combate essas heresias ali que estavam ocorrendo ali no primeiro século, né? Do início da igreja, primeiro século da igreja. Então Paulo ele vem combatendo, né? A carta do combate, né? Paulo combatendo ali algumas heresias que estavam ocorrendo na igreja. Mas Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, quando Jesus nasce, ele nasce num contexto ali, num contexto romano. Contexto romano. Ali, sobre os imperadores, havia os imperadores de Roma, que nós vamos ver quem foi o primeiro imperador. Porque a Bíblia fala lá em Lucas, capítulo 2, fala: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse, todo mundo. Olha, então, saiu um decreto do imperador. E este primeiro alistamento foi feito sendo Serínio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. Então, olha como que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle. Por que Deus está no controle? Vem comigo. Daniel, porque nós podemos ver que Deus, ele usa até o imperador para que a promessa de Deus venha se cumprir. E qual que era a promessa de Deus? Que Jesus nascesse em Belém, como o profeta havia profetizado. Então, Deus está no controle das nações. Deus está no controle do mundo. Deus não perdeu, amado. Deus não perdeu o controle da situação, da circunstância. Daniel, vamos lá. Capítulo de número 2. Daniel, capítulo 2. Versículo. Capítulo 2. Versículo 21. Capítulo 2, versículo 21, que diz assim: Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis.
Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Então nós podemos ver neste texto aqui, que ele muda os tempos e as horas, ele remove reis, estabelece os reis, dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Como que Deus, nós podemos ver, Deus está no controle das nações e da história. Então nós podemos ver ali, no Antigo Testamento, nós vamos falar do Novo Testamento, mas nós podemos ver já no Antigo Testamento, Deus preparando ali, Deus vem preparando o cenário para que o Messias, para que o Cristo venha nascer na plenitude dos tempos, como disse o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Então nós podemos ver, Deus usou a Babilônia. Olha a Babilônia. Nós podemos ver que a Babilônia, ela invadiu Jerusalém. Ela invade Jerusalém. E nós podemos ver que o povo ficou 70 anos ali, né? Porque Judá, nós sabemos que ele carregava ali uma idolatria. Por causa da sua idolatria, por causa da sua desobediência, o povo foi levado, né, ao cativeiro e fica 70 anos. Então nós podemos ver Deus ali purificando o povo, tratando com o povo na fornalha de ferro, né, como diz a Bíblia. Olha que interessante. 70 anos, Judá, nós podemos ver, Babilônia invadiu Jerusalém e eles ficaram por 70 anos. Por quê? Judá carregava uma idolatria que nunca saiu. Então, quando Deus quer tirar alguma coisa do seu povo, né, então Deus levou o povo para o cativeiro. E olha que interessante, depois do cativeiro, depois dos 70 anos, né, que o povo ficou na Babilônia, nunca mais houve idolatria em Judá. Nunca mais houve. Então foi a maneira de Deus tratar com o povo de Israel. Usou ali Nabucodonosor para invadir a Babilônia, saquear ali, né, o templo, destruir o templo. Amém? Mas ali Deus tirou a idolatria do povo. Nós podemos ver também quando Deus usa os medo-persas, né? Medo-persas, quando Judá ele volta, e por que ele volta? Deus usa o medo-persas, né? Deus usa ali Ciro, não é verdade? Eles voltam para Jerusalém, porque o propósito de Deus, a semente de Gênesis 3,15, estava escondida na Babilônia, para poder voltar a Belém, porque é no centro de Belém que vai nascer o Salvador da humanidade. Então nós podemos ver que Deus usa Ciro, né, para que o povo ali retorne para Jerusalém, porque o menino teria que nascer em Belém. E onde está isso? Miqueias 5:2, vamos ver. Miqueias 5:2. Vamos lá, vamos procurar Miqueias, gente. Vamos ler Bíblia. Miqueias, capítulo 5, versículo de número 2. Miqueias 5:2. E tu Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, e tu Belém. Então nós podemos ver que Deus ali, o Espírito Santo ali visita o profeta, e Miqueias agora ele profetiza o local, o lugar aonde o Messias, o Cristo, deveria nascer. E qual seria esse lugar? Belém. Olha para você ver, 700, 800 anos antes, Miqueias ele profetiza. E nós podemos ver que para que essa promessa se cumpra, por isso que nós lemos ali Daniel, que Deus, ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Quer dizer,
Deus está no controle das nações e da história. Então nós podemos ver que lá em Lucas, que nós lemos, capítulo, Lucas agora no Novo Testamento, então Miqueias, capítulo 5, versículo 2, fala que vai ser em Belém que Jesus vai nascer. E quem que Deus usa agora? O imperador, amado, para que a promessa se cumprisse. Então Deus está no controle de todas as coisas, amado. Deus é fiel. Um dos atributos, eu estava vendo esses dias sobre a doutrina de Deus, o teísmo, sobre um dos atributos de Deus, um dos atributos morais de Deus é fidelidade. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, amado. Se Ele falou, vai cumprir. Se Ele falou, vai cumprir. Deus não prometeu para Abraão e para Sara. Sara até deu risada, né? Mas como uma mulher já, não é verdade, que não tem, já cessou o costume das mulheres, como que eu vou ter um filho? Abraão também já velho, adormecido, mas Deus quando Ele fala, Ele cumpre, amado. Deus, e a Bíblia fala que aquilo que era impossível, aquilo que nem mesmo Sara acreditava no impossível de Deus, a Bíblia fala que Deus chega para Sara e fala assim, ó, no ano seguinte você terá um filho. E a Bíblia diz, amado, que assim como o Senhor falou, assim como o Senhor disse, se foi, se cumpriu, e ela teve o Isaac. E o Isaac, amado, o Isaac era o filho da promessa. O Isaac, amado, nasceu Isaac. Isaac significa riso. Sara não riu, ela não riu. Agora Deus o quê? Deus faz o impossível, amado. E o Isaac nasce, porque Deus, Ele é fiel. E um dos atributos de Deus é a fidelidade. Então, nós precisamos descansar. Descanse na palavra, porque se Deus falou, Ele irá cumprir, porque Ele é fiel em suas promessas. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, olha para você ver, de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Em primeiro alistamento foi feito. Então nós podemos ver que a Bíblia fala que Maria ela vai se alistar, não é verdade ou não? A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, e subiu da Galileia. Então ele sobe da Galileia, tudo para que a promessa se cumprisse, Ele subiu da Galileia, também José, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém. Então ele sai, ele sobe da Galileia e vai para onde? Ele sai da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa e a família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Quer dizer, os dias dela dar à luz, amados, quando chegou o momento de Maria dar à luz ao Messias, sabe onde ela estava? Em Belém. Deus está no controle de todas as coisas. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura. Olha só, não foi no palácio, foi na manjedoura. O Cristo da manjedoura, o Cristo da cruz. Porque não havia lugar para eles na estalagem. Amém? Então não foi no palácio, foi na manjedoura. Bonito isso, né? Gosto de falar isso. Não foi no palácio, foi na manjedoura. Porque não havia lugar para ele na estalagem. Então a Bíblia fala aqui, Lucas capítulo 2, no momento do nascimento ali, estavam os pastores guardando o rebanho. E olha só para você ver, as primeiras pessoas que foram presenciar o nascimento de Jesus na manjedoura, não foram os magos foram depois, na sequência, alguns dias depois, mas foram quem, amado? Os pastores, olha só. E ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre ele, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi
vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor, amado. Então, o anjo fala assim, hoje nasceu em Belém. Então, cumpriu-se a promessa, né? A promessa se cumpriu, de Miqueias capítulo 5, versículo 2. Por quê? Porque Deus está no controle das nações, Deus está no controle da história, Deus está no controle, amado, da tua vida, Deus está no controle da minha vida. Precisamos descansar. Descansa no Senhor, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, aquietai-vos, eu continuo no controle, aquietai-vos, amado. Deus ainda, a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, mas o trono está ocupado. E o que significa o trono está ocupado? Significa que Ele não perdeu o controle da minha, da sua vida. Ele não perdeu o controle da situação. Aleluia. Então, por que eu li Lucas capítulo 2? Porque Jesus ele nasce num contexto ali social, cultural romano, né? Grego romano. Vamos lá. Então, voltando aqui, então eu quero destacar um ponto aqui. Então, o Novo Testamento é um documento escrito em grego. Amém? Nesta obra, nós vamos ver quando Jesus ele nasce ali, nós vamos foi dentro de dois grandiosos impérios, mas foi no período romano, né, que Jesus nasceu. O romano e o grego, mas buscaremos conhecer os aspectos históricos, então por isso que é bom a gente conhecer o aspecto histórico, social e culturais, amém? Que possuem relevância ao contexto do Novo. Então, quando nós queremos estudar o Novo Testamento, se aprofundar no Novo Testamento, é necessário para nós compreendermos melhor o que? Nós estudarmos esses dois impérios, os dois impérios, o romano e o grego, para nós conhecermos mais acerca do aspecto histórico, social e cultural. Então, abre mais a nossa mente quando a gente estuda o contexto histórico, social e cultural. Amém? Então você tem o período helênico, né? Período helênico, né? Fala ali de Alexandre o Grande, Alexandre, filho de Filipe, ó. Foi discípulo de Aristóteles, né? Um filósofo. Período helênico. Também vai falar do domínio do Ptolomeu, 323 a 204 a.C. Também, neste período helênico, vai falar sobre o domínio dos Seleucidas. Algo interessante aqui no período helênico é a helenização e o Novo Testamento. O Novo Testamento refere-se a alguns cristãos como helenistas, que está lá em Atos capítulo 6, 1 e 9, 29. Alguns comentaristas creem que os cristãos helenistas realizaram grande parte da obra missionária primitiva em terras gentias, Atos 8, do 1 ao 3 e Atos capítulo 11, 19 ao 30. Encontramos muitas influências helenistas na carta de Paulo. Parece que Paulo assimilou considerável soma de sabedoria grega enquanto viveu em Tarso, pois foi capaz de expressar o evangelho em termos que a mente grega pudesse entender prontamente. Então, Paulo anuncia o evangelho grego, ó. Por intermédio de suas epístolas, Paulo procura articular as profundezas de Deus. Com frequência, ele usou os conceitos filosóficos gregos para esse fim. Vamos ver? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 2, dentro desse ponto importante, né, que nós estamos vendo sobre o período helênico.
1 Coríntios 2:10. 1 Coríntios 2:10. Vamos lá. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então Paulo ali, ele usava com frequência alguns conceitos filosóficos gregos para esse fim, né? Então é bom a gente estudar sobre o mundo do Novo Testamento, a língua grega, porque, que nem nós vimos aqui, o Novo Testamento é um documento, lembra que a gente viu? É um documento escrito em grego. Então, na criação e difusão da cultura grega, a língua, juntamente com a literatura, constituiu o seu instrumento de maior população. A língua grega foi umas contingências da antiguidade que mais êxito alcançaram. Amém? Então aqui fala da língua grega, né? Quanto à origem da língua grega, sabe-se que a mesma procede da família linguística, conhecida como indo-europeia. Amém? Então, quando nós estudamos a sociologia do Novo Testamento, vai falar também da Septuaginta também, olha que interessante. Na época helenística, né, no período grego ali, né, o livro passa a desempenhar papel fundamental. Toda a literatura passa a depender da escrita e do livro, e esses instrumentos são confiadas à composição e à circulação e à conservação das obras. Aliás, os escribas alexandrinos transformam em livros, ainda que um livro dedicado à literatura erudita, toda uma obra antiga que não nascera para assim ser fixada. Estudiosos helenísticos, em suma, impõem a ideia de que uma obra só existe se for escrita. Uma obra só existe se for escrita, olha só. Obra é um texto escrito e que podemos nos apropriar graças ao livro que a conversa. A Biblioteca de Alexandria, olha só. Vou marcar aqui. A Biblioteca de Alexandria, principal exemplo das grandes bibliotecas helenísticas. E biblioteca, ao mesmo tempo universal e racional universal, porque é destinada à conservação dos livros de todos os tempos e de todo o mundo, conhecido até então como racional, porque nela os próprios livros devem obedecer a uma ordem, entrar em um sistema de classificação que permite organizá-los por autor, obra e conteúdo. Então também não podemos esquecer aqui de comentar sobre a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento hebraico, agora sim, para o grego. Então o que é a Septuaginta? Vamos lá, vamos esclarecer isso aqui, vamos pontuar aqui um ponto importante. A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, juntamente com certos livros adicionais. Naturalmente, nessa versão, não há aquele fenômeno de unidade de estilo e de linguagem que se vê, por exemplo, nas traduções da Bíblia para idiomas vernáculos como o português. Então, a Septuaginta transparecem variegados graus de erudição quanto ao hebraico e quanto à sensibilidade ao grego. Isso pode ser comparado com o que sucedeu ao grego do Novo Testamento. Este também foi escrito por vários autores, alguns deles judeus palestinos: Mateus, Marcos, João, Pedro, Tiago e Judas, por um dos mais bem educados homens de sua época, um judeu helenista, na dispersão na época, Paulo, por um ilustre gentil da Antioquia de Filipos, Lucas, e por alguém que muito provavelmente era um judeu, Alexandrino, o escritor da Epístola aos Hebreus, de identidade desconhecida.
Então é interessante, olha aqui. Algumas observações sobre o grego do Novo Testamento são feitas aqui, porque a Septuaginta assemelha-se muito à do Novo Testamento. Embora não sirva de bom exemplo do dialeto grego comum da época, além disso, é mais intensamente afetada por hebraísmo do que qualquer porção do Novo Testamento. Olha aqui agora, o Novo Testamento, então o que é a Septuaginta? Foi a tradução do hebraico para o grego. O Novo Testamento ganha muito em qualidade em relação à Septuaginta, talvez porque o Novo Testamento não é uma tradução, mas uma obra originalmente escrita em grego. Então, o Novo Testamento foi escrito em grego. E, contrariamente à opinião popular, os discípulos de Jesus não eram ignorantes. E contrariamente à opinião popular. Então, que nem muitos falam que os discípulos de Jesus eram ignorantes, não. Os discípulos de Jesus não eram ignorantes. Indivíduos ignorantes e de pouca capacidade intelectual jamais teriam expressado ideias que exprimiram. Então, quando a gente fala da influência grega, o período helênico, né? A religião grega também fala dos deuses, né? E heróis. Nós podemos dizer que a religião grega ali havia muitos, né? Uma mitologia, né? Um exemplo, a principal característica, a divindade, né? Olha a religião grega. Então, olha a cultura do primeiro século, ali onde foi escrito ali o Novo Testamento. Olha para nós entendermos o aspecto cultural, social da época. A religião grega, Zeus, a divindade principal, o senhor de todos os deuses do mundo. Então, para os gregos, o Zeus é a divindade principal, o senhor de todos os deuses do mundo. Mas nós sabemos que Jesus é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Hera é esposa de Zeus, considerada como protetora das mulheres e do casamento. Olha só, ali a religião grega da época, a idolatria da época que girava ali em torno do povo, do cristianismo. Então, Hera é esposa de Zeus, considerada como protetora das mulheres e do casamento. Olha só. Atena, filha de Zeus, protetora das artes e da sabedoria, era venerada particularmente